Neste nosso encontro, vamos nos aprofundar na aplicação prática dos anexos da NR35, a norma que rege o trabalho em altura. É fundamental que se compreenda estes documentos não como uma mera formalidade burocrática, mas sim como ferramentas vitais, projetadas com um único objetivo: salvar vidas. A questão central que vai nortear toda a nossa discussão é exatamente esta: como é que nós transformamos um conjunto de regras, de normas, em ações concretas que efetivamente protegem o trabalhador? Pois bem, os documentos que vamos analisar a seguir são a resposta direta e estruturada a este grande desafio. Então vamos começar pelo alicerce, pela fundação de todo e qualquer trabalho em altura seguro. O primeiro e mais importante passo é sempre o planejamento proativo. E ele se materializa em um documento, a Análise Preliminar de Risco, a conhecida APR. A APR é, por definição, o documento basilar. É nela que todos os perigos potenciais são identificados, analisados e, mais importante, sistematicamente abordados. Pensem nela como um mapa que guiará a execução segura da tarefa, permitindo antecipar os problemas antes que eles tenham a chance de ocorrer. E a abrangência de uma APR bem elaborada é realmente notável. Ela deve contemplar tudo, desde a análise detalhada do local e do seu entorno, passando pela definição dos pontos de ancoragem, até chegar ao planejamento de uma eventual operação de resgate. Cada um destes itens que vemos aqui constitui uma camada indispensável de proteção. O grande valor da APR está justamente em sua capacidade de transformar a teoria em prática. O processo de identificar os perigos e, em seguida, definir ações de controle converte uma análise que poderia ser complexa em uma lista de verificação clara, funcional, que pode e deve ser seguida por toda a equipe. Muito bem. Uma vez que os riscos foram devidamente analisados e o planejamento está consolidado, como é que se dá o sinal verde para o início dos trabalhos? Isso nos leva diretamente à autorização formal, ou seja, a permissão de trabalho, a PT. Aqui é crucial entender uma distinção fundamental: a diferença entre atividades rotineiras e não rotineiras. Para as rotineiras, aquelas do dia a dia, a análise de risco já pode estar integrada ao procedimento operacional padrão. Contudo, para as não rotineiras, que apresentam novas variáveis e desafios, é exigida uma camada adicional de verificação. E essa camada é a PT. E não se trata de uma simples recomendação. A própria norma regulamentadora é explícita e taxativa quanto a isso. Esta citação direta da NR35 reforça o caráter obrigatório da permissão de trabalho para essas atividades, conferindo a seriedade que o procedimento exige. A permissão de trabalho, então, funciona como um ponto de verificação final. É como um verdadeiro semáforo de segurança. Ela existe para confirmar que todas as medidas planejadas na APR foram de fato implementadas e também para listar oficialmente os profissionais autorizados, dando a liberação formal para o início seguro da atividade. Certo. Agora vamos transitar da parte documental para os aspectos mais práticos e manuais da segurança durante a execução do trabalho. O foco aqui se volta para o equipamento e para as habilidades essenciais que todo trabalhador deve dominar. O equipamento de proteção individual, em especial o cinto, é a última barreira entre o trabalhador e uma queda. Por essa razão, a inspeção visual e tátil antes de cada uso não é apenas um procedimento, é um verdadeiro ritual de segurança, que é inegociável. Cada um desses pontos deve ser verificado com rigor absoluto. Além do equipamento em si, o conhecimento prático é igualmente fundamental. A habilidade de confeccionar nós de maneira correta é crítica para criar ancoragens e conexões que sejam de fato seguras. Vamos examinar agora um dos nós mais importantes e confiáveis. O nó em 8 é um dos mais confiáveis para ancoragem, pois ele é extremamente forte e tem a vantagem de não se apertar excessivamente sob tensão. O primeiro passo é simples: formar uma alça. Em seguida, a ponta da corda deve ser passada por trás da parte principal, começando a delinear a forma característica do número 8. Para finalizar, a ponta da corda retorna e passa por dentro daquela alça que foi criada no início. O último movimento, o ajuste, é crucial. É preciso puxar as 4 partes da corda para que o nó fique firme, simétrico e bem organizado. Um nó bem feito e bem ajustado é um ponto de segurança confiável. Mas e quando surgem riscos imprevistos, que não foram contemplados na APR original? Nessas situações, a ação mais segura é parar. E a NR35 prevê um mecanismo formal para interromper os trabalhos, reavaliar as condições e garantir a segurança de todos. Quando uma condição de trabalho se torna insegura, é preciso ter um mecanismo para agir.
O registro de interdição ou de notificação é a ferramenta formal para isso. Ele permite que supervisores registrem e oficializem a paralisação da atividade ou a exigência de uma correção imediata. É muito importante diferenciar essas duas ações. A interdição representa uma ordem de parada total e imediata. Ela é reservada para situações de risco grave e iminente. Já a notificação é uma advertência formal para problemas menos críticos que exigem correção, mas que não necessariamente impedem a continuidade do trabalho se forem resolvidos prontamente. E para encerrar, fica uma reflexão. Estes documentos todos que vimos, a APR, a APT, eles são o fim ou são o começo da segurança? A resposta é clara. Eles são o começo. São a base sólida sobre a qual se constrói uma verdadeira cultura de vigilância contínua e de responsabilidade, transformando a segurança em um processo ativo e permanente no dia a dia do trabalho.